Nós estamos aqui falando do jogo no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pelas ondas do rádio em todo o Brasil, pela rede Jovem Pan News. Brasil 4, Guiné 1. Já vou tocar nesse assunto do Ederson. Hoje o Alisson não jogou, ficou no banco de reservas por conta de uma fratura que ele sentiu antes da bola rolar e tal. Mas é o seguinte, no ataque da seleção brasileira, eu falei, o Pedro só foi entrar com 38 minutos da segunda etapa. E o Richarlison, essa semana, ele deu aquela declaração, abre aspas, aqui na seleção todos sabem que eu sou o homem-gol, não tenho o que escolher, a camisa 9 é minha, fecha aspas. Foi a declaração do Richarlison, até num tom de humor, dando risada, piscadinha e tal, mas ele soltou essa durante a semana em entrevista coletiva na seleção brasileira e com 30 minutos do segundo tempo, ele teve a chance de fazer o gol, ficou cara a cara e desperdiçou. Tem muita gente revoltada nas redes sociais com a atuação do Richarlison hoje, Bruno Prado. É, tudo muito exagerado, né? A gente viu até no pré-jogo a declaração dele, ele estava mais brincando do que outra coisa. Ele deu risada, falou, e ele, de fato, na seleção, ele joga mais bem do que mal. Acho que na Copa ele foi bem também, fez 3 gols. E falou de um jeito ali, tranquilo, não via aquilo lá com arrogância, ele estava brincando, estava... Ele não tem perfil de arrogante, não. E aí o cara perde um gol, é tudo exagerado. Ele é bom jogador, isso aí, daqui a pouco alguém está melhor, ganha o lugar, aí ele volta, normal, né? Acho que é tudo muito assim, nossa, que absurdo, tudo, nossa, ele perdeu o gol, nossa, agora ele fez o gol. Coisas normais do futebol, o cara faz gol, perde gol, nada demais. Foi do céu ao inferno aí, Richarlison, marcou 3 gols na última Copa do Mundo, Nilson César, você que transmitiu esse jogo, teve a chance no segundo tempo, não fez. E o torcedor tá cornetando aí nas redes sociais, Nilson César. Eu acho que ele não joga nada, eu acho ele fraco, fez um ano no Tottenham péssimo, horroroso. Então, um cara que não joga nada. Ele fez um gol bonito na Copa do Mundo, mas é o tipo do jogador, nota 5,5, 6, 6,5, no máximo assim, com muito boa vontade, 6,5 pro Richarlison. É que, sabe o que é? Esses caras de agora, eles não têm referências, né? Não tem referência nenhuma. É um jogador mais do que comum, o Richarlison. Mais do que comum, sabe? Então, eu acho que deveria se testar outro tipo de jogador lá na frente, jogador de mais qualidade técnica, talvez, sabe? Eu não colocaria esse cara como titular da seleção brasileira nunca. Não é... E outra coisa, só em defesa dele, diz que é um bom garoto. Um bom garoto. Isso é o lado pessoal, sabe? Mas pro lado de jogador de futebol, bem mediano. Jogador bem mediano. Jogador de futebol pequeno, nada encantador. Entendeu? E não tem essa de camisa 9 é minha. Ele pode até ter falado meio na brincadeira mesmo, porque ele sabe que ele não tem futebol para falar isso, sabe? Ele está longe dos grandes centroavantes da história que teve o futebol do Brasil, mas muito longe, muito distante. Então é um jogador que vai brigar por posição se continuar sendo chamado na seleção brasileira. Você acha que é a pior fase, Nilson, dos centroavantes do futebol brasileiro? Quando a gente o Pedro olha... não está bem também. O Pedro também não está legal. Ele é o brasileiro que mais marcou esse ano aqui, é o Pedro. Mas ele não está legal, não está jogando bem também. Então, precisa arrumar um jeito de ter um ataque diferente, talvez, sem um jogador mais de área, sabe? Dá para fazer com a volta do Neymar, dá para fazer um time sem esse jogador de área. Eu entendo que dá para fazer um time assim, sem esse jogador de área. Então, cabe ao treinador, ao Carlo Ancelotti, que deve assumir a seleção no ano que vem, né? Assim que terminar o contrato dele com o Real Madrid, cabe ao treinador se virar para colocar um time de melhor qualidade técnica. O Richarlison carece de qualidade técnica. A temporada pelo Tottenham, 3 gols marcados em 35 jogos e 3 assistências. Os números do Richarlison com a camisa do Tottenham. José Manuel de Barros falando sobre o atacante da seleção brasileira, começou jogando, cornetado por conta desse lance na segunda etapa e também a declaração durante a semana, Zé. Então, é que a gente tem na cabeça, por exemplo, os últimos grandes centroavantes que o Brasil teve, né? Ronaldo, Adriano, principalmente o Ronaldo, né? Que além de ter sido um dos grandes centroavantes da história do futebol mundial, foi bola de ouro, foi campeão do mundo com a seleção brasileira, e qualquer jogador que você comparar dessa entre-safra aí vai ser covardia com qualquer um, né? Nós não temos
né? Pedro e Gabigol no Flamengo, os dois não estão numa boa fase, os dois não estão bem, apesar do Pedro continuar sendo convocado pela seleção brasileira, o próprio Richarlison. O que o Ramon fez é o que o interino faz, né? Vou trazer mais ou menos a base, uma outra novidade aí, tá? Até porque nem todos adianta você trazer de volta. Acho que se ele pudesse, ele traria todos os jogadores que o Tite levou para a Copa do Mundo, né? Todos os possíveis, né? Aqueles que... Mas não dá, e ele trouxe alguns novos jogadores. Hoje entrou com o Ayrton Lucas e com o Joelinton, mas o tema é centroavante. E nós não temos o Hulk, que é o centroavante do Atlético Mineiro, tem muito nome, é um jogador veterano, não dá para contar com ele no futuro. Gabigol. O brasileiro do Palmeiras é muito novo, o Rony foi, que na verdade é o centroavante do Palmeiras, mas não foi para essa função no Palmeiras. Outro dia o Yuri Alberto era pedido na seleção brasileira do Corinthians, de repente o cara parou de fazer gol. Ele foi no jogo com o Marrocos? Foi, exato, e pedido, mas foi pedido antes, né? E foi chamado. Mas também está numa fase terrível, tá? Não está bem, não está legal, não está conseguindo jogar. Richarlison está nessa fase também. Na verdade, a gente tinha muita esperança que o Gabriel Jesus fosse, quem sabe, não chegando no mesmo nível, mas o substituto ali para a camisa 9 da seleção brasileira. E não virou, não que ele não tenha sido útil, mas não virou o jogador que se esperava, né? Desse nível. E não sei se teremos outro centroavante do nível do Ronaldo. Vamos ter que ter muita paciência para esperar. E o Ramon levou o que tinha aí, e não adianta falar, o Richarlison não presta, não adianta colocá-lo, e os outros? Tem algum outro voando aí que poderia estar no lugar dele? Então, cara, eu só acho que o Pedro entrou muito pouco, poderia ter entrado no intervalo, ou então ficado pro jogo da terça-feira que vem, né? Entrar com 1 minuto aí não ajuda em nada, não adianta nada para ninguém, né? Mas o Richarlison tá na média. E a comparação dele com o centroavante, por exemplo, com o Pedro, né? O Pedro tá jogando no Brasil, né? Se o Richarlison tivesse no Flamengo, por exemplo, quantos gols ele não teria feito? É uma boa pergunta, né? Ô Flávio, o Gabriel Jesus, citado pelo José Manuel, tem 26 anos, é muito jovem. Dá tempo de recuperar ele com a camisa da seleção brasileira, dar mais algum tipo de oportunidade. Mas tem isso, né? Como disse o Bruno Prado, é sempre um exagero e uma encheção de saco, né, Flávio? Nesse sentido, né? Com o centroavante da seleção brasileira. Porque, de fato, essa geração... se a gente pegar essa que citou o Zé, de Adriano Imperador, de Ronaldo Fenômeno, e você vai puxando Romário, né? De fato, é uma geração inferior a essa, não tem como comparar. Mas existe ainda assim uma cobrança muito forte em cima do 9 da seleção brasileira, Flávio. Bom, o Gabriel fez um bom ano no Arsenal. O Arsenal perdeu fôlego. Não é que perdeu fôlego, pegou o City, né? Aí é duro. O City, se jogar tudo, não tem jeito. E é bom lembrar também que todos esses nomes citados aqui também foram cornetados. Foram. Você olha o Ronaldo Fenômeno, em 98 ele era um bandido, ele foi para a CPI. Lembra disso? Que ele foi até para a CPI. O Romário chegou a não ir para uma Copa, porque saiu com a aeromoça, com não sei o quê e tal. Sempre teve isso aí. O Serginho, na Copa de 82... Meu Deus, como é que... mas não dá pra comparar esses caras com o Richarlison, né? Não, mas não é questão de comparar. Aí é um abismo. Dizendo que sempre... Ronaldo, Romário, Serginho... Mas ainda assim mas foram cornetados. Sim, mas eu tô dizendo... Eu acho que o torcedor... O Richarlison é um cara comum, gente. O torcedor brasileiro acha que o futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo. E tá louco. Não acha mais. Tempo que não é. Não acha claro mais. que acha. E assim, e pra mim é muito claro o seguinte... Os jogadores bons do Brasil, de alto nível, estão na Europa. O Pedro foi para a Europa, bateu e voltou. O Gabigol bateu na Europa, bateu e voltou. Por quê? Você acha que os europeus não enxergam um jogador de bom nível? Lá está o dinheiro, lá está a grana. O centro do futebol mundial é a Europa. Bateu e voltou, tem alguma coisa errada. Não dá para querer comparar. Vai botar o Pedro, vai fazer o quê? Vai se apavorar como ele se apavorou no jogo da Croácia. Perdeu a bola, se apavorou e ali começa aquele caos que sai no gol. Não é que a culpa não foi dele, a bola não deixou. Mas ele se apavora quando chega aquele grandão, Gravirol, que agora deve ir pro City, ele se apavora e solta a bola curta. Aí o Fred vai dividir e tal. É outra coisa, não dá para mexer uma coisa com outra. O que o Zé falou é perfeito. Se o Gabriel Jesus, seja lá quem for, o Richarlison, estivesse no Flamengo, a chance dele... O Cano chegou a ser artilheiro do Brasil. É um jogador velho e argentino que nunca foi nem cogitado para a seleção. Não dá para comparar, nós estamos comparando coisas desiguais. Uma coisa é o que se joga na Europa, outra coisa é o que se joga no Brasil. E aí quando se cobra jogador do futebol brasileiro, gente... Eu tenho opinião diferente do Flávio. Eu acho que o Richarlison é meia boca no Brasil e na Europa. Até no Brasil, no brasileiro? É jogador meia boca pro Brasil e pra Europa. A qualidade técnica do Richarlison é bem pequena.
Tecnicamente é um jogador muito fraco, muito limitado, sabe? Eu não vejo nada de excepcional nesse cara. Se fosse jogar no Brasil, se jogar na Europa, na Europa não joga, não tem esse negócio de grande jogador na Europa. Ele não é um grande jogador na Europa. Ele é um jogador razoável só. Entendeu? É que tem cara que dá sorte. Isso daí não é só ser bom jogador, é ter bom empresário, é ter, sei lá, uma série de fatores que contribuem para uma transferência para o futebol europeu. Eu acho que o Richarlison é nota 6 na Europa e 6 no Brasil. Não muda nada o Richarlison para mim. 6 na Europa e 6 no Brasil. Para mim é a mesma coisa. Mas assim, a gente está falando do Pedro, que teve chance na Europa, jogou na Fiorentina, uma temporada, né? 2018, 2019. Fez 5 jogos. Fez 5 jogos com a camisa da Fiorentina. Mas aí é que tá, não é que ele não tem nível para a Europa, né, Flávio? É porque às vezes tem a questão da adaptação. Tudo isso mexe com o jogador. O Gabigol, por exemplo, também não se adaptou lá. Mas tem nível, né, para jogar na Europa, né? Ah, não tem, não. Não sei se nos times de primeira prateleira, mas tipo, o Pedro, uma segunda prateleira da Europa, acho que teria como jogar. Sim, é que Palmeiras e Flamengo, eles também têm condições de segurar esse tipo de jogador, né? Sabe o que eu acho, Pedro? É assim, ó. Quando você fala de o cara tem técnica para jogar, talvez. Mas um grande jogador, ele é composto de uma série de coisas. Não é só ter um bom nível técnico, não é só. Tá cheio de pessoas no semáforo fazendo embaixadinha, com grande categoria. Mas não consegue ser um jogador profissional por N razões. Então, assim, esses caras que não aguentaram a Europa, eles não vão aguentar uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um jogo onde jogam os grandões, eles se conhecem todos. Você via ali jogadores de Guiné que jogam no futebol europeu, tete a tete com os brasileiros, dando porrada, fazendo... Eles não têm estrutura, não têm time, né? Não tem espaço para treinar. Mas eles se conversam num outro nível. É outro papo, é outro nível de conversa. Aí o jogador... Você tem razão, tem uma série de situações. Mas se o jogador não teve preparo para esse tipo de coisa, o caso do Gabigol, ele não passou num lugar só. Ele foi considerado mico na Itália, mico em Portugal. Não aguentou. Agora, no Flamengo, maravilhoso. O Pedro, no Flamengo, espetacular. O Gerson, quando joga aqui, nossa, maravilhoso. E é um patamar de jogador, é um nível de jogador. Pô, jogar no Brasil, legal, é um futebol importante. Tal. Só que é outro nível, é outra conversa. Como você falou, alguém falou, outra prateleira. É outra coisa. É que, tipo assim, vamos colocar o Pedro no Brentford, na Inglaterra. Não vale mais jogar com a camisa do Flamengo do que jogar no Brentford da Inglaterra? Não. Você quer que eu responda? Premier League e o Campeonato Brasileiro? Tô falando... A liga mais forte do mundo é a Premier League. Pronto. A Premier League estão os caras. Mediano. E aqui no Brasil a gente está falando de um gigante que é o Flamengo. Eu sei. Eu respeito o gigantismo do Flamengo no Brasil. No Brasil ele é espetacular, como Palmeiras, como São Paulo. Mas você não acha que Flamengo e Palmeiras eles conseguem manter jogadores de Europa? Sim. Jogadores que poderiam jogar nessa liga? Sim, isso é bom, porque eles trazem jogadores que têm um nível legal, né? Porque há um tempo atrás, esse tipo de jogador... Ele não voltaria para o Brasil, ele teria que ficar lá vagando. Vai para o Chipre, vai para a Grécia, vai para a Arábia, vai para a China. Hoje, esses caras eles são repatriados pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Pedro, por exemplo, ao invés de voltar para o Flamengo, provavelmente ele seria emprestado para a Salernitana, para o Brest, exatamente, um time menor na Itália. De repente poderia fazer gol nesse outro time e voltar para a Fiorentina em outras condições. Mas enfim, né? Quando ele volta para o Brasil, não tem nenhuma razão para ele ir embora. Ele ganha um caminhão de dinheiro, é respeitado. E olha, eu gosto do Pedro, eu acho um barato aquele negócio da comemoração dele e tal. Só que eu separo as coisas. Uma coisa, outra coisa. O cara joga, os caras jogam. Bom, na Premier League, então, é um nível bem diferente. Você vê como o Joelito entrou na seleção. Como se ele já tivesse jogado lá há 500 anos. É um jogador que nunca passou pelo futebol brasileiro. Então, eu separo, são coisas diferentes. São patamares diferentes. Agora, os caras que estão aqui... Eles são as porcarias? Não, esses caras são atração. Eu gosto de ver o Pedro jogar, eu gosto de ver o Gabigol jogar, mas é outra coisa, é outro tipo de jogador, é outro nível de jogador. Como o nosso campeonato é infinitamente inferior à Premier League, La Liga nem tanto, mas de qualquer forma não dá para encarar os caras lá. É outro tipo de futebol. Agora, é legal? Eu curto pra caramba o Campeonato Brasileiro. Mas é outra prateleira, tem que olhar de forma diferente. Bem que hoje, atualmente tem a Premier League e depois, né? Espanhol, alemão, é sacanagem. Francês, italiano. A diferença está muito grande da Premier League para as outras ligas. Né? Verdade. Break na Rádio Jovem Pan, coisa rápida e já voltamos com Canelada para você.
Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, a gente segue aqui falando da seleção brasileira, 4-1, vitória no amistoso contra a Guiné, a primeira vitória da seleção brasileira depois da Copa do Mundo, Brasil 4, Guiné 1, e a gente falando aqui dos centroavantes, das possibilidades que o Brasil tem aí na posição de centroavante, do Pedro do Flamengo, falando do Richarlison do Tottenham, do Gabriel Jesus, que não foi convocado, mas é uma das opções nesse próximo ciclo aí, é muito jovem, tem 26 anos, enfim, e dos nomes que surgem aí no futebol internacional. Sobre o Joelinton que falou o Flávio, o Joelinton, ele aparece na Europa como atacante, ele é vendido do futebol brasileiro para a Europa, do esporte, como centroavante e se reinventa no futebol da Inglaterra, né? Ele se torna volante no Newcastle e forma a dupla de volantes titular do Newcastle com o Bruno Guimarães, que já é uma figurinha conhecida quando a gente fala em seleção brasileira. Então, é o Joelinton que hoje marcou gol e se na Premier League ele tem espaço, como disse o Flávio, o Zé, é a liga mais competitiva do mundo, na seleção brasileira também tem que ter esse espaço, não é, Bruno? Ele teve oportunidade, acho que foi tranquilo no jogo, acabou fazendo um gol e jogou tranquilo. Jogou naturalmente, ele é um jogador de força, ele não é um jogador, ele não é um articulador mais técnico, ele é um cara forte, é um cara que tem força para chegar à frente, foi adaptado, ele era um centroavante aqui no Sport Recife, foi para a Alemanha, para o Hoffenheim, depois no Newcastle é que ele recuou e se adaptou muito melhor ali no meio campo, um jogador de chegada ao ataque. Então, você procura um meio campista forte, que chega bem à frente, ele pode entregar. Tem presença de área, até porque já jogou como centroavante, então é um cara que entra na área e faz gol, sabe finalizar, é bom no jogo aéreo. Então é um cara que pode seguir aí, pode ter outras oportunidades. Jogou bem à vontade, né, sem nenhum problema. Então, vamos ver quando virá um novo treinador, como será, mas é um cara que provavelmente vai aparecer outras vezes.